Olá pessoal, hoje no nosso canal de Strava Física vamos estudar um conteúdo muito dinâmico, de uma forma bem diferente. A gente vai falar sobre as leis de Newton. Nós vamos falar só sobre teoria praticamente. Essa aula não vai ter uma questão de concurso, mas porque a gente precisa de saber essa teoria das leis de Newton tem que estar na veia para poder resolver muitas questões. E aí eu peguei essa chargezinha do Cientirinhas, né, que eu achei bem interessante, do efeito Joule e tirinhas de física, que diz assim, que a massa versus a aceleração esteja com você. Ou seja, que a força esteja com você. É o Jedi, né, falando com o Newton. E o Newton lá com a cara de bolado porque não tá entendendo nada. Então, nerds de plantão, ou não, vamos começar a decifrar esta massa vezes a aceleração conosco das leis de Newton. Newton foi um cara muito interessante. Ele estava preso em casa em quarentena quando ele teve a maior parte dos seus processos científicos resolvidos. Ele estudou bastante enquanto estava na quarentena imposta pela peste, né, pela doença que estava assolando na época. E ele fez a maior parte das bases da mecânica e da óptica nessa época, na quarentena de casa, preso no quarto, isolado do mundo, isolado de todos, porque na faculdade não teve mais aula e ele teve que voltar para o seu tiozinho. E foi lá produzir conhecimento. E aí a gente começa a analisar o que eu estou fazendo nessa pandemia que já se estende há bem um ano e lau, um ano e muito. Não sei quanto tempo vocês vão ver esse vídeo, mas 2020 é longo, 2021 caminhando. E aí, o que faremos da nossa vida? Já que não podemos criar nossas leis da física, vamos embora estudá-las. Curta o canal, acompanhe nossos vídeos, estude conosco. Conteúdos que tem que estar na cabeça, na ponta da língua, na ponta do cérebro, na ponta da caneta. De todo concurseiro, de todos os que tem que estar papirando para conseguir o canudo, para conseguir o cap, para conseguir a bota, para conseguir a farda, para conseguir o objetivo aí que você tá estudando. Não com alfarrábios inúteis, mas com conhecimentos. Vambora lá. Como eu falei, essa aula vai ser de forma dinâmica e diferente. Então, vai ter página que eu vou passar como para ser mais dinâmico e vai ter aula que eu vou simplesmente apagar, porque é prática apagar também. Deixa eu mudar a cor da nossa canetinha. Botar uma canetinha azul. Vamos lá. Leis da física, leis de Newton. Leis de Newton. Mecânica.
Por que eu estou falando leis de Newton para mecânica? Ah, porque a maior parte da ótica foi Newton também que colocou as bases lá. Então, a gente está falando das leis de Newton, dos princípios de Newton. E esses princípios foram os princípios para a mecânica. E aí a gente vai começar a falar sobre os movimentos. E aí a gente vai falar de equilíbrio. E a primeira noção de equilíbrio a gente vai falar de repouso. E para falar de equilíbrio e repouso, a gente tem que lembrar de velocidade constante ou nula. Velocidade constante ou nula. Ah, um objeto em equilíbrio, ele está em repouso ou em velocidade constante ou nula. Um objeto ou um ponto material, ele está em equilíbrio se sua velocidade material, sua velocidade vetorial, está constante com o tempo, de acordo com um referencial. E este referencial é o que? É um ponto de referência. Referencial inercial. E o que seria esse referencial inercial? Este referencial seria um ponto material isolado, um ponto material realmente parado, ou um ponto material relativamente parado em relação àquele objeto. Vamos lá. O que seria isso? O que eu posso dizer? Eu aqui estou sentada na minha cadeira, na frente do computador. Eu estou parada. Depende de que você esteja dizendo. Eu estou parada em relação ao ônibus que está passando na frente da minha rua, porque o ônibus está em movimento e eu estou parada dentro da minha casa. Mas em relação à Lua, eu estou em movimento, porque a Terra está em movimento. Em relação ao universo, eu estou em deslocamento, porque a Terra está em movimento. O universo está em movimento. Então, tecnicamente, nós não estamos parados. Então, depende do referencial que você esteja citando. Certo? E aí, a gente começa a pensar na primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton diz assim: um corpo, ele está em repouso e ele tende a permanecer em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme e tende a continuar esse movimento retilíneo uniforme se ele não sofrer nenhuma ação contra ele. Ou seja, um corpo parado, ele vai permanecer parado até que alguma coisa interfira com ele. E um corpo em movimento vai continuar em movimento
até que alguma coisa faça com que ele pare. É a lei da inércia. Ou seja, um corpo parado ou em movimento retilíneo uniforme vai permanecer nessa condição, salvo se alguma força interagir com ele. Exemplo: tá lá você de boa, dentro do seu carro, o farol tá ligado. De repente, vem uma bola de uma criança e você percebe que logo vem uma criança junto para pegar a bola. Você pisa o pé no freio. Quando o carro para, o seu corpo é jogado para frente. Por quê? O carro freou bruscamente para parar, mas o seu corpo estava em movimento junto com o carro e achou que ia continuar em movimento. Só que foi parado bruscamente e aí ele foi jogado para frente. Isso acontece no ônibus e em diversos outros fatores. Tem aquela mágica também, né, que o pessoal faz com a toalha da mesa e o jarro de flor, que o mágico puxa a toalha e o vaso continua em cima da mesa. O vaso continua em cima da mesa por inércia, porque ele estava parado em cima da mesa. E a tendência dele era permanecer parado em cima da mesa. Certo? E aí, a gente vai caminhando para a segunda lei. A segunda lei de Newton, o pessoal chama de lei da força. É aquela que a gente falou no início, a lei da força, que a massa vezes
a aceleração esteja com você. Vitorizando. O que quer dizer isso? A lei da força diz que a resultante das forças que atuam em um corpo produzem uma aceleração A com a mesma direção e sentido da força resultante. Com a proporcionalidade da massa. Isso quer dizer que quanto maior a massa, eu vou precisar de uma força maior para conseguir a mesma aceleração. Ou seja, se a massa for pequenininha, uma mesma força vai provocar uma aceleração maior. O que a gente pode falar isso também? A gente pode dizer que como a massa vai estar de acordo com o objeto, essa aceleração vai ser proporcional à força que eu vou estar sendo aplicando. E aí, eu lembro que esta equação aqui, a lei da força, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Então, vocês têm que sempre guardar isso. Que a força esteja com vocês e que a massa vezes a aceleração esteja com vocês. Se a gente aplicar em corpos diferentes a mesma força, o corpo de maior massa terá a menor aceleração e uma força menor vai provocar uma aceleração menor. Tá. A unidade de medida no SI é o Newton. Mas ela saiu da unidade de medida
quilograma metros por segundo ao quadrado. Então, quando você fizer os cálculos, se você tem uma coisa que, no fim das contas, chegue a quilograma metro por segundo ao quadrado, você vai ter uma força em newtons. E aí a gente lembra que o peso é uma força. A gravidade é uma aceleração. O que mais que a gente tem que lembrar? Que a gente não pode confundir massa e peso. Porque massa é invariante. E o peso depende da gravidade. Ah, isso quer dizer que eu não sou gorda. Eu não sou gorda pesando meus 70 quilos. Eu só nasci no planeta errado. Então você que acha que está um pouquinho acima do peso, você não está gordo. Você não está fora do peso, você está no planeta errado. Você está na gravidade errada, você está na localização errada. Você nasceu no planeta errado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte, vamos continuar. A gente usa essas variações de peso e massa para diversas coisas. Então, a gente tem que sempre lembrar isso, tá? A gente vai usar essa parte de peso e de força para forças de contato, para deformações elásticas, vai usar o peso, as forças você vai usar para campo magnético, para mola, para força de contato, vai usar para tudo, você vai lembrar de para força, massa vezes aceleração. Ou massa vezes gravidade para alguma coisa que você for usar, aceleração gravitacional, enfim, você vai precisar estar com isso na veia aí, certo? E aí a gente vai caminhando para terceira lei de Newton. Pois, cadê a caneta? Aqui. A terceira lei de Newton, ela também é chamada de princípio da ação e reação. Embora eu não goste de chamar assim, princípio da ação e reação. Como assim? Como assim? Como assim? É aquela história de, se você me irrita, eu posso te bater e vou te bater. Eu posso te bater, eu posso te irritar, talvez. Pode ser. Não, não é nisso que eu quero chegar. Eu quero chegar no seguinte.
a gente vai dizer que a interação entre dois corpos, A e B, funciona assim. Se eu tenho A interagindo com B, B vai interagir com A numa força igual e contrária de acordo com o ponto de contato. Ou seja, toda vez que um corpo A exerce força em B, B exerce força em A. A força de A em módulo é igual à força de B. Elas têm a mesma direção, ou seja, se uma vai para um lado, se está horizontal, ela está horizontal. Se ela está vertical, ela está vertical. Só que elas têm sentidos opostos. Elas têm a mesma natureza. Ou seja, se A estiver exercendo força elétrica, B vai exercer força elétrica. Se A está exercendo repulsão, B vai exercer repulsão. Enfim, se A está exercendo atração, B vai exercer atração. Tudo depende do contexto da situação. Certo? Como assim? Vamos pensar. A Terra atrai um corpo A Terra atrai um corpo com peso P. E o corpo também atrai a Terra com o pezinho dele, P. G. E isso promove um sistema que está fazendo com que os corpos se apliquem uma força contra a outra. São forças de ação e reação que estão em corpos diferentes, que não se equilibram, que são aplicados em corpos diferentes. Acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. E aí vai. O pessoal fala muito de uma das principais formas de ação e reação, e algumas eles confundem com ação e reação e não é. Vocês imaginem um objeto numa mesa. A reação de contato
entre a mesa e o objeto, entre a mesa e bloco, é ação e reação. Mas a reação peso e normal não é ação e reação, porque a normal e a peso são no mesmo corpo. E isso não pode ser confundido. Ação e reação, força de ação e reação são forças em corpos diferentes. É como se você empurrasse a parede te empurra de volta. Nós andamos por conta da ação e reação. A gente anda empurrando o chão e o chão nos empurra para frente. A gente anda através do atrito do nosso pé no chão, que a gente empurra o chão, a gente empurra a terra e a terra nos empurra de volta. Isso, a terra nos empurra. Embora a gente não veja, a terra nos empurra. Certo, pessoal? Então, pessoal, um ligeirinho resumo e a gente vai voltar aqui, ó. Só para não esquecer. Conceitos básicos. Primeira lei. Inércia. Um ponto material está parado ou em movimento retilíneo uniforme se nada interferir com ele. Segunda lei é a lei dos Jedi, lei da força. É o princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Quanto maior a massa, eu vou precisar de uma força maior para fazer uma aceleração maior. Isso é proporcionalidade. E terceira lei é o princípio da ação e reação. Toda vez que um corpo A interage com B, B exerce em A uma força igual de mesma direção, sentido contrário, mesma direção, sentido contrário, com a mesma intensidade.
que mais que a gente tem que lembrar? A massa escalar inercial, peso vetorial é a força de atração que a Terra exerce no corpo. Ou seja, a massa é própria do corpo, independente de onde ele esteja, seja aqui ou em qualquer lugar do universo. E o peso, ele é relativo à gravidade, porque ele depende de onde esteja o corpo. Ele depende se ele está aqui na Terra, na gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, se ele está na Lua, se ele está em Júpiter, se ele está em Vênus, se ele está em Marte. Enfim. Essas são as bases da mecânica clássica. A base da primeira lei mecânica. Segunda lei, lei da dinâmica. Terceira lei, lei da ação e reação, também bem utilizada na dinâmica. Lembrando que peso e normal não são ação e reação, porque elas interagem no mesmo corpo. E aí a gente vai fazer algumas observações. A gente está falando de mecânica clássica, ou newtoniana, para referenciais macroscópicos. Por que eu tenho que dizer isso? Porque a gente tem uma coisa chamada teoria da relatividade e uma coisa chamada mecânica quântica. Mecânica quântica. E as leis de Newton não valem na mecânica quântica. Porque a gente tem alguns princípios que não vão fazer exatamente a mesma função se estiverem relativados, se estiverem de acordo com a visão relativista. A gente diz que as leis de Newton, elas são os fundamentos da mecânica clássica. Mas de acordo com os estudos de Einstein e depois da parte da mecânica clássica, depois dos estudos aprimorados da mecânica clássica, que deram origem à mecânica quântica, percebeu-se que diversas aplicações não eram próprias, né? Vamos lá. O que acontece? Se por um acaso a gente estiver numa velocidade muito grande, ou tiver uma massa muito pequena,
o comportamento das partículas, o comportamento das coisas vai ser diferente. Entendeu? Vai ser tudo completamente diferente. A gente tem ainda pela relatividade saber que nada pode ultrapassar a velocidade da luz no vácuo. E aí a gente vai ter que diversas leis vão ser quebradas também por conta disso. Porque o princípio de ação e reação também não vai poder ser aplicado nas questões de longa distância, porque as ações e reações elas não podem ser consideradas se elas não forem instantâneas. Ou seja, se eu estou num universo muito grande, eu tenho um universo relativista, eu estou falando de mecânica quântica. E aí eu não consigo fazer com que esse par de ação e reação ocorra simultaneamente. Vai ocorrer simultaneamente, mas ele não vai ocorrer simultaneamente no mesmo lugar para eu observar. Porque a mecânica quântica diz que se eu sei aonde está uma coisa, eu não sei quando está acontecendo. E se eu sei aonde está acontecendo, eu não sei quando. Então, se eu sei aonde está a minha partícula, eu não sei que partícula está ali. E se eu sei qual a partícula é, eu não sei exatamente aonde ela está. Então, a parte da relatividade, a parte da mecânica quântica, ela tem diversas nuances que vai fazer com que a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, ela seja divergente em alguns pontos. Então, pessoal, é mais isso aí. E aí eu deixo uma mensagenzinha de Pascal, conhecida por todo mundo, mas vocês não sabem a maioria não sabe que ela é de Pascal. Pascal foi um filósofo, foi físico, foi matemático, foi um cara bem completo. Antigamente os estudiosos eram assim, né? A gente costuma estudar as pessoas pela história antiga, a gente vê que não eram cientistas como hoje, que eram especialistas numa matéria, elas eram multidisciplinares. E ele dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Muitas vezes os nossos sonhos são parecidos com coisas inalcançáveis, são inatingíveis, são intangíveis. E a gente é atraído pela nossa própria razão. Mas se a gente prestar atenção, o nosso coração e a nossa razão andando juntos, a gente vai saber, a gente vai compreender que se a gente se dedicar, a gente consegue chegar aos nossos objetivos, a gente consegue estar sempre dentro do foco de estar estudando e de estar conseguindo chegar no nosso futuro, chegar no nosso canudo, chegar no nosso cap, chegar na nossa bota, chegar na nossa farda, chegar no nosso diploma, pessoal. Obrigada, pessoal. Curta nosso canal, acompanhe nosso vídeo, curta nosso link, ativa o sininho e destrava a física em você. Destrava a física.